nós vamos dar continuidade ao curso de consagração a Nossa Senhora pelo método de São Luís Maria Guilhom de Montfort. A Congregação Mariana todo ano prepara esse curso, né? É um curso que a gente sempre se preocupou em buscar apresentar, né, para as pessoas que já fizeram a consagração e sempre as pessoas que estão conhecendo ainda, né, o método de São Luís, que é um método assim, muito perfeito. Já vou dar um spoiler de algo que a gente está planejando para o ano que vem, né? A gente está planejando também, no primeiro semestre do ano que vem, fazer uma jornada de estudos para a consagração ao Sagrado Coração. Então, vamos também, né, nos anos seguintes, ter uma jornada no primeiro semestre do Sagrado Coração e no segundo semestre de consagração a Nossa Senhora pelo método de São Luís Maria Guilhom de Montfort. Nós já tivemos 3 primeiras aulas, né? A primeira foi com o padre Yuri, da Fraternidade São Pedro. Falou um pouco mais sobre aspectos gerais, né, sobre a maternidade divina, sobre Nossa Senhora. Depois a segunda aula com o padre Jacinto, nosso padre diretor. E a aula na semana passada foi com o professor Paulo, tratando um pouco mais também ali dos fundamentos, né, do método de consagração de São Luís. Hoje a gente já vai avançar um pouco, tratando ali dos primeiros argumentos, né, que São Luís ele vai trazer para nós termos essa verdadeira devoção a Nossa Senhora, que não é, se ele fala a verdadeira devoção, é porque existem falsas devoções, né? Existem devoções que não são verdadeiras, então ele quer propor aqui uma que é a mais perfeita, aquela que é verdadeira. Então ele vai dar os fundamentos para isso. E aí a gente vai começar hoje conhecendo um pouco mais sobre as razões pelas quais Nossa Senhora é importante, mas mais do que isso, nós vamos ver como Nossa Senhora ela é importante para a nossa salvação, né? Deus quis que ela fosse importante para a nossa salvação. Então, São Luís ele vai entrar nesses detalhes. Aqui tem umas referências para a aula de hoje. O principal, né, vai ser o tratado. Eu tenho aqui essa edição que eu ganhei uns 13 anos atrás, quando eu li pela primeira vez. É uma edição portuguesa. Não sei se já comentaram, né, nas outras aulas, não me lembro. Esse comentário ao tratado também é muito bom. Ele foi publicado há um tempo pela editora Flores Carmelli, né, os nossos amigos lá de São Paulo. E eu gosto muito também, essa aqui é uma indicação do padre Jacinto, né, Os Instruções Marianas. Né, quem não conhece esse livro aqui, ele é um livro do padre Gabriel Maria Roschini, né, em que ele vai dar uma série de instruções sobre Nossa Senhora. E ele é muito, muito preciso, é muito bom esse livro. A gente sempre usa como base assim, para as aulas de Nossa Senhora. Aí tem alguns outros pontos aqui. Esses aqui são 3 que eu gostaria de destacar, né? Mas tem outros aqui também que foram usados para aula, né? O Glórias de Maria é uma base para a Mariologia. Quem quiser se especializar em Nossa Senhora é importante ler, né, esse livro de Santo Afonso, que é o nosso padroeiro. Aí eu gosto de usar muito também os escritos de São Bernardo, né? As pessoas que são mais próximas de mim sabem que eu gosto um pouco de São Bernardo. E a minha devoção com ele começou pela devoção mariana de São Bernardo. Eu comecei a ler os textos dele, toda vez que eu lia algum santo que falava de Nossa Senhora, citava São Bernardo, né? Então eu lia os textos de Santo Afonso, e Santo Afonso citava muito São Bernardo. Aí eu fui ler os textos de São Luís Maria Guilhom de Montfort no tratado, ele cita muito São Bernardo. Eu falei, quem é esse São Bernardo que todo mundo cita, né? E aí eu comecei a ler mais sobre ele, e os escritos dele assim mudaram o estudo da Mariologia, né? Depois que São Bernardo começou a escrever sobre Nossa Senhora, no século XII, abriu-se mais um leque de conhecimento sobre Nossa Senhora. Então ele tem muitos sermões, eu usei aqui os sermões de São Bernardo para as festas de Nossa Senhora. Mas ele tem outros sermões também que ele vai tratar de Nossa Senhora, né, nos escritos dele. Muito bem, então o objetivo dessa aula é a gente entender a razão pela qual Nossa Senhora é necessária para a nossa salvação. Então, o primeiro ponto de partida para a gente compreender isso é a dignidade de Nossa Senhora. Então, a gente sabe que Nossa Senhora ela é uma criatura. Ela foi criada, houve um momento na história em que ela existiu, e antes desse período, antes desse momento, ela não existiu, né? Então, ela não está nem sequer próxima da divindade. Então, na ordem da criação, na ordem da natureza, né, nós temos Deus, que é a divindade. Depois,
depois de Deus, já as criaturas, a gente tem os anjos, né, que são por espíritos, são mais, digamos assim, semelhantes a Deus. E depois temos o ser humano, que ele vai ser um símbolo da criação, né? Porque o ser humano ele contém em si tanto uma parte material, que é o corpo, e uma parte espiritual, que é a alma, né? Uma alma que é imortal. Então nós estamos ali um nível abaixo, né, na criação. Nossa Senhora ela está aqui, ela é uma criatura, né? Então a gente sempre precisa ter isso em mente. Porém, Nossa Senhora ela não é uma criatura qualquer, e não por razão dela mesma, e não pela forma, pelo que, como é que eu poderia dizer? Não pelo que ela era de si mesma, né? Mas porque Deus deu a ela uma dignidade acima de qualquer criatura. No decorrer da aula, eu vou, em geral, fazer alguns comentários a objeções. Essas objeções, em geral, vão ser objeções mais protestantes, porque é o meio que a gente vive, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu li o tratado, eu fiquei um pouco escandalizado. Não sei se foi o caso de vocês, né? Mas a primeira vez que eu li, eu fiquei assim, nossa, como é que ele está falando isso de Nossa Senhora, né? É uma coisa... Eu lembro que eu fiquei assim dias pensando, né? Nossa, ele está falando coisas assim muito grandes de Nossa Senhora. E aí foi que eu percebi que eu tinha uma mentalidade protestante. Né? E por que eu tinha uma mentalidade protestante? Porque a gente vive num ambiente protestante. E no meu caso específico, né, onde eu vivia, no bairro onde eu morava, só a minha família era de católicos, todo mundo era protestante. E aí eu cresci ouvindo muitas coisas contra a igreja, né? E eu não sabia contra-argumentar, né? Eu ouvia, eu ficava, nossa, isso tudo aí que eles estão falando deve ser verdade, né? Eu não conhecia. Né? Aí, curiosidade, né? Hoje em dia, de todas as pessoas que falavam mal da igreja, nenhum deles praticam a religião hoje em dia, né? Só aqueles que eram católicos. Então, eu cresci nesse ambiente, então a nossa cidade, também falando particularmente aqui de Manaus, é uma cidade que é muito protestante, né? O protestantismo aqui cresceu muito, a gente vai em qualquer esquina tem uma seita protestante. E aí para todo gosto, né? Para todo gosto de pessoas. Então isso vai também influenciando os católicos, né? Os católicos que não têm formação vão aos poucos cedendo aos falsos princípios protestantes. Por isso que é importante para a gente, enquanto católico, estudar, né? É importante estudar a doutrina católica, claro, unido a uma vida de oração, né? Uma vida de devoção, mas a gente precisa saber defender a nossa fé, né? São Pedro já fala isso, né? na sua epístola. Enfim, né? Então, durante a aula eu vou fazer alguns comentários que vão ser contra essas objeções que, em geral, são mais comuns, né? Pode falar. Sim, essa aqui, em geral, elas são, tá? Essa tá aqui, ó, capítulo 1º do tratado, a necessidade da devoção à Santíssima Virgem. Né? Então, também no comecinho do tratado. Então, para quem vai fazer a consagração, né, é importante ler o livro, né? A gente vai ter as aulas, mas pode ir lendo junto com as aulas, mas é bom que leia, não espere as aulas, né? Vá lendo. O livro ele é curto, porque São Luís ele quis que o livro fosse curto mesmo, para que ele não limitasse as pessoas que fizessem a consagração. Ele queria que fosse uma coisa para todos. Então, quando ele escreve o livro, ele não entra em detalhes de provar, de dar as razões teológicas. Ele vai indicar, mas ele não vai se aprofundar em provar tudo, né? Porque senão o livro ficaria gigantesco. Então, ele quis que o livro fosse assim mais curto mesmo, de fácil leitura. Claro que, né, é um livro muito profundo, né, muito bem embasado, mas, né, que não é tão grande, tão volumoso. Muito bem, então voltando aqui para o aspecto, né, da dignidade de Nossa Senhora. Então Nossa Senhora, pela natureza, ela é uma criatura comum, né, uma criatura, né, como nós, digamos assim. Né. Porém, na ordem da dignidade, Nossa Senhora está acima de todas as criaturas. Isso, como eu disse, né, não por razão dela própria, não é que ela se deu essa dignidade, mas porque foi Deus que deu a ela. E a gente vai ver que se nós queremos ser santos, né, o que é a santidade? É uma união perfeita com Deus. É uma imitação de Deus. Né? Nosso Senhor lhe diz, sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. Então, Nosso Senhor ele quer algo, né, mais elevado de nós. Então, se nós queremos imitar Deus, eu já vou dar um princípio básico aqui. Né? Se Deus elevou Nossa Senhora
a um nível acima de todas as criaturas, e nós queremos ser perfeitos e imitar a Deus em todas as coisas, nós vamos imitá-lo nisso também. Em tomar Nossa Senhora como a mais perfeita de todas as criaturas, considerando a dignidade dela como Mãe de Deus. Muito bem. Um outro ponto importante, né? Aqui vem uma objeção protestante, né? Os protestantes geralmente dizem, mas nós não precisamos de intercessores, né? Deus, basta Nosso Senhor Jesus Cristo, basta Deus. Isso é verdade. Só que Deus não quis dessa forma, não quis que as coisas fossem dessa forma, né? Ele não quis que nós fôssemos diretamente a Ele. E existem inúmeras provas disso nas Escrituras, né? Se a gente for no Antigo Testamento, né, eu sempre comento do caso de Jó, né, o livro de Jó é muito interessante, ele tem, né, muitos aspectos para se meditar. Mas no livro de Jó, resumindo a história, depois que ele passa por toda a provação, né, ele vai ter uns amigos próximos dele que vão falar contra Deus, né, vão dizer, esse Deus que tu serves, né, olha a situação que ele te deixou, né? E Jó foi fiel até o fim. Depois que Jó passou pela provação e Deus deu a ele muito mais do que ele tinha antes, né, esses amigos dele foram pedir perdão a Deus pelas faltas que eles tinham cometido, que eles blasfemaram, né, eles falaram contra Deus. Só que Deus não aceitou o pedido de perdão deles. Eles foram diretamente com Deus, como fazem os protestantes, mas Deus não aceitou, né? O que Deus disse para eles então? Ide até o meu servo Jó e ele fará um sacrifício para vocês, um sacrifício que me será agradável. Então eles não tiveram o perdão indo diretamente com Deus, eles foram diretamente com Jó e Jó fez para eles um sacrifício que fosse satisfazer a culpa deles diante de Deus. Esse aqui é um caso, né? No Antigo Testamento, tem vários outros, né? O próprio profeta, o patriarca Abraão, Moisés, os profetas do Antigo Testamento, né? Tem vários casos que deixam isso claro. No Novo Testamento também, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, ele deu o poder para os apóstolos de perdoar os pecados, né? E ele disse aos apóstolos, ide por todo mundo até os confins da terra, aqueles aos quais perdoarem os pecados, eles serão perdoados, aqueles os que retiverem, eles serão retidos, né? O que quer isso dizer? Que se os apóstolos, os sacerdotes, não dessem o perdão, eles permaneceriam em pecado. É um poder muito grande, né? Eu sempre penso, né? Como é que pode a pessoa continuar protestante lendo as Escrituras, né? Não dá. Então, essa questão de, eu me perdoo diretamente com Deus, isso não existe. Por que eu estou falando tudo isso? O que isso tudo tem a ver com Nossa Senhora? É porque Deus escolheu intermediadores. Deus quis intermediadores para que nos auxiliassem a nos aproximarmos dele. Eu dei esses exemplos, né? Jó no Antigo Testamento, os profetas, os apóstolos, né? E Nossa Senhora também, né? A gente pode pensar, Deus, ele é perfeito, né? Ele tem o poder, Deus é onipotente, ele pode fazer todas as coisas. E de todas as possibilidades que Deus tem, ele sempre vai escolher a mais perfeita para fazer aquilo que ele quer. Então Deus, ele poderia, por exemplo, para redimir a humanidade, eu não vou aqui novamente entrar em detalhes, né, de pecado original, acho que todo mundo conhece a necessidade da redenção, né, por conta do pecado original. Então era necessário que a humanidade fosse remida por alguém que fosse ao mesmo tempo homem, para fazer uma reparação ao pecado cometido pela humanidade, mas que fosse ao mesmo tempo Deus, para que essa reparação tivesse uma dignidade perfeita e fosse capaz de sanar a ofensa infinita que foi feita contra Deus. Então era necessário que fosse um homem Deus que fizesse essa redenção da humanidade, que no caso foi a segunda pessoa da Santíssima Trindade, né? Nosso Senhor Jesus Cristo encarnou-se, tomou a forma humana e fez um sacrifício pela humanidade diante de Deus. Muito bem, então sabendo que era necessário um homem Deus que fizesse essa redenção, Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, poderia ter encarnado, simplesmente vindo já como um homem, né? Deus poderia ter descido do céu, aparecido um dia na Palestina, lá em Jerusalém. As pessoas não saberiam de onde ele veio, não saberiam quem eram os pais dele. Seria até mais conveniente para convencer os fariseus, né? Porque os fariseus sabiam que eram os pais de Nosso Senhor. Eles sabiam que ele era filho de Nossa Senhora e que ele tinha sido criado como filho de São José.
Tanto é que eles dizem, né? Ah, quem é esse? Não é o filho do carpinteiro? Então o Nosso Senhor ele podia ter vindo diretamente, mas não. Ele escolheu vir por meio de uma criatura. E não foi uma criatura qualquer que ele escolheu para vir ao mundo, né? Se ele escolheu alguém, foi porque ele colocou um intermediário entre nós e Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele quis colocar um intermediário, que foi Nossa Senhora. Só que esse intermediário não é um intermediário qualquer, né? Ele escolheu Nossa Senhora de todas as criaturas e de todos os tempos. A gente tem que pensar nisso também, não é? Não é só de todas as criaturas, mas de todos os tempos, desde o início da criação até o fim do mundo. A pessoa mais digna, que mais agradou o Nosso Senhor Jesus Cristo, a ponto de Nosso Senhor, de Nosso Senhor querer encarnar-se no seio dela, foi Nossa Senhora. Então a gente pode pensar todas as mulheres justas do Antigo Testamento, tem várias, né? Nenhuma delas foi digna disso que Nossa Senhora teve. Então percebam, né, que Nossa Senhora ela não foi uma pessoa qualquer na ordem da graça, né, na ordem da dignidade. Então, né, os patriarcas eles se perguntavam, né, no Antigo Testamento, quem será que seria essa mulher? Eles se perguntavam, né? Por isso que o Evangelho de São Lucas começa, e o nome da virgem era Maria. Porque as pessoas queriam saber quem seria essa virgem que daria à luz o Messias. E é por isso que São Lucas responde isso no seu Evangelho, né? Muito bonito, sempre que tem umas missas de Nossa Senhora, né? Tem esse Evangelho. Et nomen Viridinis Maria. Então, né, a gente já tem aqui algum ponto importante, né? Nossa Senhora não era uma pessoa qualquer, não era uma criatura qualquer, e ela foi encontrada em dignidade acima de todas as mulheres, de todas as pessoas, né? Em todos os tempos, né? Em todas as épocas. Alguns padres da igreja, né, comentando sobre essa passagem das Escrituras, né, especialmente São Bernardo comentando, eu não sei se eu coloquei na aula, eu acho que eu coloquei um trecho desse sermão de São Bernardo. Ele tem um sermão sobre a Anunciação que é muito bonito. E aí ele comenta, né, que Nossa Senhora ela estava rezando, né? Em algum momento ela estava rezando, ela tinha uma vida de oração, claro, né? E ela fez uma oração no momento, ela disse alguma coisa para Deus que foi para Deus como que uma palavra que o fez, naquele momento, querer encarnar-se. Né? Ela fez uma oração para Deus. No Antigo Testamento, todo mundo pedia a vinda do Messias. Né? Todos os patriarcas, os profetas, desde Adão, eles já pediam a vinda do Messias, porque Deus prometeu no Gênesis, né, a vinda de um Messias. Todas essas pessoas, em todos esses tempos, em todos esses lugares, fizeram essa oração, mas Deus não quis vir até aquele momento. Houve um momento que Nossa Senhora pediu e Deus atendeu. É agora, é nesse momento que eu quero encarnar, mas ele não encarnou-se de qualquer forma, como eu disse, né? Isso aqui mostra também o fato de Deus ter encarnado no seio da Virgem Maria, indica que ela estava numa união tão perfeita que ele quis encarnar-se no seio dela, dentro dela. Essa aqui é a união mais perfeita que a gente pode ver entre uma criatura e Deus. Né? Quem jamais poderia dar luz a Deus? É uma dignidade inacreditável. Né? Não existe uma união mais íntima do que essa, né? De que uma pessoa, uma mãe que gera um filho, né? É uma união que eles são praticamente, né, estão unidos ali de uma forma praticamente perfeita. Então Deus quis ter essa união com Nossa Senhora. Mostra também aqui que ela tinha uma vida de oração intensa, né? E ela estava num grau de santidade elevadíssimo. Né? O padre Jacinto ele sempre comenta uma coisa muito bonita, né? Ele faz uma analogia de Nossa Senhora com as montanhas. Então as montanhas elas são, né, em geral muito altas e as montanhas elas nunca estão sós, né? Uma cordilheira ela tá sempre, uma montanha ela nunca está isolada, ela sempre vai ter uma cordilheira ao redor dela. O sol quando nasce, né, os primeiros raios do sol eles tocam no alto dessas montanhas. Então aqueles que estão mais elevados em santidade é onde o sol toca primeiro. Se a gente for fazer uma analogia aqui, o sol sendo a divindade, né, sendo Deus ele vai tocar primeiro, a graça chegou primeiro em Nossa Senhora. Né? Lembrando que no Antigo Testamento, aquelas pessoas todas, os santos, os profetas, nenhum deles tinha a vida da graça como nós temos hoje. Então a graça chegou primeiro para Nossa Senhora e depois dela para toda a humanidade.
né? E como eu disse, essa montanha que é Nossa Senhora, ela nunca está sozinha. Os grandes santos vão estar ao redor dessa montanha. Se a gente for pensar, por exemplo, na Cordilheira do Himalaia, né, que é onde tem a montanha mais alta do mundo, o Everest, ele tem diversas montanhas, as 8 montanhas mais altas do mundo estão no Himalaia, né? São 14 os montes que estão acima de 8 mil metros. Em todo o mundo só existem 14 montes que têm mais de 8 mil metros. Se eu não me engano, 8 deles estão no Himalaia, né? Então estão juntos ali do Everest, né? E aí a gente tem essa cordilheira, se a gente for pensar nos santos, né? Os santos vão estar próximos dessa grande montanha que é a Nossa Senhora. Muito bem. A gente aqui já foi quase meia hora só na primeira frase do slide, né? Muito bem. Então esse aqui é um princípio. Deus não precisa de intermediadores, mas ele quis colocar intermediadores. E ele não colocou um intermediador qualquer, né? Para ele encarnar-se, ele escolheu Nossa Senhora. Outro ponto importante. Deus é imutável. A gente sabe que nós, enquanto criaturas, nós mudamos, né? Às vezes a gente se engana, às vezes a gente toma uma decisão, depois a gente pensa melhor, muda aquela decisão. Porém, com Deus isso não acontece, porque a mudança, ela pressupõe a imperfeição. E a perfeição pressupõe a imutabilidade, né? Por quê? Né? De onde vem esse princípio? Vamos aplicar esse princípio para Deus, né? Se Deus pudesse mudar, ele só poderia mudar para melhor, ele não poderia mudar para pior, né? Seria uma contradição, né? E seria um absurdo. Então Deus ele não poderia mudar para pior. Se ele pudesse mudar para melhor, quer dizer que ele não era perfeito ainda, né? Ele tinha algo ainda que ele poderia melhorar. Então Deus não pode mudar. Deus é sempre o mesmo. Ele é imutável. Deus é imutável não só no seu ser, né, enquanto ato que dá origem a todos os atos, mas ele também é imutável no seu proceder, na forma como ele faz as coisas. Então Deus não muda. Então, se ele quis usar Nossa Senhora para ser uma intermediadora, não só uma intermediadora qualquer, né, mas alguém que tinha uma dignidade tão elevada a ponto de ele encarnar-se no seio dela, se ele quis escolher Nossa Senhora para isso, para dar a redenção à humanidade, ele não vai descartar Nossa Senhora, como querem fazer crer os protestantes, né? Ah, não, ela foi importante naquele momento e depois Deus não quis saber mais dela. Não faz sentido, né? Porque senão ele estaria ali se desfazendo de uma conduta que ele tomou. Então, se ele quis que Nossa Senhora fosse a intermediadora para chegar à redenção à humanidade, então ele não vai mudar esse proceder dele, esse proceder permanece. Então, Nossa Senhora continua sendo uma intermediadora entre a humanidade e Nosso Senhor Jesus Cristo. Deus quis operar por meio de Nossa Senhora. Deus quis vir ao mundo por meio de Nossa Senhora. Ele não vai mudar isso. Ele permanece tendo Nossa Senhora com essa dignidade dela, com essa grande importância que ela tem. E tem essa passagem aqui das Escrituras, né? Os dons e o chamamento de Deus são irrevogáveis, né? Que está aqui na Epístola de São Paulo aos Romanos. Então, aquilo que Deus faz, aquilo que Deus realiza, ele não muda. Aqui a gente pode terminar a aula já, né? Fica claro aqui a razão pela qual, por que Nossa Senhora é importante. Mas mais do que isso, ela não é importante. Ela é necessária. Deus quis que ela fosse necessária para a nossa redenção. E ele não vai mudar isso, ele não vai revogar essa decisão que ele tomou. Tudo bem até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Não? Muito bem. Então a gente consegue chegar agora no primeiro princípio que São Luís apresenta no tratado, que é Deus quis servir-se de Maria Santíssima na encarnação. Então toda essa introdução que eu dei, né, a gente vai ver agora em detalhes como São Luís vai comentando tudo isso. Né? Então Deus quis servir-se de Maria Santíssima na encarnação. Então a gente já viu, né? Foi por meio de Nossa Senhora que Nosso Senhor Jesus Cristo veio ao mundo. Aquilo que eu comentei um pouquinho antes, né? As súplicas dos profetas e dos patriarcas não mereceram aquilo que as peças de Nossa Senhora alcançou. Então, todos aqueles profetas, patriarcas, justos do Antigo Testamento, todos eles pediram pela vinda do Messias. Pediram pela vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo.
mas eles não conseguiram essa graça. Faltou algo na oração deles, talvez, a gente poderia dizer, né? Mas Nossa Senhora pediu, e pela oração de Nossa Senhora, ela obteve essa graça, né? E é por isso que o anjo, quando faz a saudação à Nossa Senhora, ele diz a ela, né? Ave gratia plena. Eu sempre gosto de comentar esse trecho em latim, porque ele expressa mais perfeitamente o princípio que está aqui por trás, né? Dessa saudação do anjo. O anjo ele não diz Ave Maria, gracia plena. Ele diz Ave gracia plena. Como se gracia plena fosse o nome de Nossa Senhora, né? Ele dá essa saudação a ela, como que igualando-a a esse termo, gracia plena. A gente sabe que o nome ele expressa a essência das pessoas, né? Ele expressa aquilo que nós somos. Então o anjo, quando ele faz essa saudação a Nossa Senhora, ele está dizendo que a essência de Nossa Senhora é plena de graça, gracia plena. E essa palavra ela é mais precisa em latim, porque em português a gente diz cheia de graça, né? E cheia de graça não expressa tão perfeitamente, né? Se eu tiver esse copo aqui e ele tiver até aqui em cima de café, a pessoa vai ver e vai dizer, o copo está cheio de café. Mas ainda tem uma parte dele que cabe um pouco, né? Um pouco mais de café. Quando a gente diz gratia plena, é o que o copo está pleno de café, né? Se eu dissesse, o copo está pleno de café. Não tem nada no copo que não tenha café, né? Ele está completamente abarrotado. Não tem nada dele fora, né? Digamos assim, do café. Não tem como eu colocar mais uma gota de café aqui nesse copo. A mesma coisa em relação a Nossa Senhora. Se ela é gratia plena, quer dizer que ela estava plena da graça de Deus. Todo o ser dela estava pleno da graça de Deus. Não tinha nada nela que estivesse fora da graça de Deus. E lembrando, né, eu sempre também gosto de comentar sobre a Ave Maria, que essa é uma oração que ela é uma oração que foi feita pelo próprio Deus, né? Se a gente for pegar a primeira parte da Ave Maria, né, Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. Essa parte aqui foi dita pelo anjo. O anjo não ia inventar nada, né? O anjo ele é um mensageiro de Deus. Então quem disse isso não foi o anjo, foi Deus. Foi Deus que disse ao anjo para ele falar para Nossa Senhora. Então a gente sabe que essa verdade veio do próprio Deus. Ele disse isso sobre ela. Ela é plena de graça, ela é bendita entre todas as mulheres. E a outra parte, né? Essa parte, né? Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, é a parte que foi dita por Santa Isabel, que estava inspirada pelo Espírito Santo. Então também foi dita por Deus. Então a Ave Maria ela foi uma oração criada por Deus, não foi criada pela humanidade, né? E em geral a gente sabe que os protestantes não gostam dessa oração, então se a pessoa que não gosta dessa oração é um mau sinal, né? Porque foi uma oração que foi criada pelo próprio Deus. Muito bem. Então a Nossa Senhora ela foi a criatura que alcançou a graça diante de Deus, a graça que nenhum de todos esses justos do Antigo Testamento conseguiram, né? Isso aqui também já dá um princípio para uma outra verdade de fé, que é a Imaculada Conceição, né? Mas a gente não vai entrar nesse aspecto da Imaculada Conceição aqui. Mas de todas as criaturas, Nossa Senhora foi a primeira que foi redimida por Nosso Senhor. Então tem esse trecho aqui de Santo Agostinho que ele diz, né? Não sendo o mundo digno de receber o Filho de Deus diretamente das mãos do Pai, foi dado a Maria para que os homens o recebessem através dela. É muito bonito, né, isso que diz Santo Agostinho. Então Deus quis que o mundo recebesse Nosso Senhor por meio de Nossa Senhora. E aqui que está o segredo de São Luís, né? Ele vê, se Deus agiu dessa forma, e Deus é perfeito, e nós devemos imitar a Deus, então nós devemos fazer a mesma coisa. Ele quis vir a nós por meio dela, então nós devemos também ir a Ele por meio dela. Esse é o segredo que São Luís, é o princípio, né, que São Luís coloca aqui nesse método de consagração à Nossa Senhora. É fazer a mesma coisa que Nosso Senhor fez. Não é, ele mesmo diz no tratado, né? Eu não estou inventando nada, eu não estou criando algo novo.
Ele basicamente organiza os estudos, os escritos dos padres da igreja, ou dos grandes santos, e dá uma ordem, né? Dá um método para fazer essa consagração à Nossa Senhora, que o próprio nosso Senhor Jesus Cristo já fez, né? Quando ele se colocou totalmente dependente de Nossa Senhora, ele já nos deu o exemplo. Continuando aqui nesse primeiro princípio, que era exatamente o que eu ia comentar agora, né? Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, ele quis depender inteiramente de Nossa Senhora. Novamente, né? Ele poderia ter vindo ao mundo já como um homem formado, já simplesmente para ensinar as pessoas e fazer o sacrifício na sua paixão. Mas não, ele quis quis encarnar-se, né, no seio da Virgem Maria, nascer e ficar como um bebê indefeso. Eu me lembro uma vez no Natal que eu estava vendo um presépio e a imagem do menino Jesus com Nossa Senhora e pensando, né? Nossa, nesse momento que Nossa Senhora era um bebê, ele estava inteiramente, completamente dependente de Nossa Senhora. Ele poderia morrer assim, ó, muito facilmente. Quem aqui é pai, né, já teve um bebê no colo, sabe que qualquer coisinha é muito perigoso para um bebê, né? Hoje em dia, que a gente tem muitos métodos, né, medicina avançada, já é difícil, né? Às vezes a gente tem uma criança adoece e fica grave muito rapidamente. Imagina 2000 anos atrás, né? Imaginem a delicadeza que era, né, Nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto bebê. E ele não podia, digamos assim, fazer nada, né? Se acontecesse alguma coisa, se alguém invadisse, se alguém tomasse Nosso Senhor, claro que Deus não permitiria isso, né? Mas pensando aqui no absurdo, né? Ele estaria completamente indefeso, né? Se eles não fogem, né, lá de Nazaré, na época do grande massacre do rei Herodes, ele teria morrido, né? Então ele estava absolutamente, inteiramente dependente de Nossa Senhora. Em tudo, em tudo. Se Nossa Senhora não o alimentasse, ele morreria, né? Que outro exemplo a gente poderia ter para depender em tudo de Nossa Senhora? Nosso Senhor já fez isso. Nosso Senhor já quis depender, né, inteiramente de Nossa Senhora. Ele já nos deu o exemplo, né? Se a gente não quer imitar aquilo que Nosso Senhor fez, né, a gente está se afastando daquilo que Ele pede de nós. Então tem esse princípio. Cristo dependeu inteiramente de Maria na sua conceição, no seu nascimento, no presépio, na apresentação no templo, na vida oculta de 30 anos até a sua morte, né? Então ele já nos deu o exemplo. São Luís comenta também isso no tratado, né? Nosso Senhor ele passou mais tempo com Nossa Senhora do que na sua vida pública. Vamos parar para pensar, né? Nosso Senhor começou a vida dele pública aos 30 anos. A gente não sabe nada praticamente da vida de Nosso Senhor antes disso. Então ele viveu uma vida oculta em Nossa Senhora, com Nossa Senhora, né? Ele quis estar esse tempo todo com ela. São José a gente sabe que morreu antes. O mesmo poderia ter acontecido com Nossa Senhora, por que não? Né? Mas não. Nossa Senhora, ela era aquela mulher do Gênesis. Aquela mulher que Nosso Senhor, que Deus, né, disse no Gênesis, que a serpente armaria ciladas contra a sua descendência, né? E esse aqui é outro princípio mariano também, né? Existem apenas duas descendências, a descendência da serpente e a descendência da mulher de Nossa Senhora, né? Então aqueles que estão fora da devoção a Nossa Senhora, aqueles que estão fora da descendência de Nossa Senhora, só podem cair da descendência da serpente, né? Então o Nosso Senhor já deu o exemplo, né? Ele é da descendência da mulher, ele é da descendência de Nossa Senhora, ele quer que nós o imitemos. Como eu disse, Nossa Senhora, ela, assim como São José, poderia ter morrido antes, mas não. Como ela é essa mulher do Gênesis, ela tem uma importância central na história da humanidade e na história da salvação. Então, Maria deveria estar presente na hora da morte de Cristo, né? É a corredenção e a cooperação no sacrifício, tal qual Isaac. E nisso aqui os padres da igreja vão ser unânimes também em comentar, né? O sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem um paralelo, né, no sacrifício de Isaac no Antigo Testamento. Então, aquilo que Deus não permitiu que Abraão fizesse, né,
o patriarca Abraão, ele consentiu no sacrifício de Isaac, né? Deus pediu a ele o sacrifício e ele disse, eu irei fazê-lo. Naquele momento ele consentiu, ele, ele aceitou, né, o que Deus tinha pedido a ele. E ele foi preparar o sacrifício, né? Assim como no pecado, né, o pecado não está exatamente no ato, mas está já no consentimento, né? Nosso Senhor diz isso, especialmente nos pecados contra a pureza. O pecado já está no pensamento. Se a pessoa consentiu no pensamento, ela já consentiu no pecado. Em modo análogo, né, com Abraão também. Com Abraão, para graça, né, ele consentiu em fazer o sacrifício, ele não precisou concretizá-lo. Então Deus não permitiu que o sacrifício de Isaac acontecesse. Mas com Nossa Senhora não. Com Nossa Senhora ele permitiu. E mais do que isso, né, Nossa Senhora ofereceu o nosso Senhor Jesus Cristo como vítima no Calvário. Ela ofereceu em nome da humanidade para Deus Pai, né? Por isso que era necessário que ela estivesse presente na hora da redenção, né? Na hora da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem uma passagem do Glórias de Maria, né? Eu não trouxe aqui o Glórias de Maria, né? Ficou em casa. Tem uma edição muito bonita aqui do Sodalitas. Mas tem um trecho lá do Glórias de Maria que Santo Afonso comenta, e é uma coisa que pode até escandalizar a gente, né? Mas ele comenta que se não acontecesse a paixão por alguma razão, Nossa Senhora mesma iria fazer, iria concretizar a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Porque era necessário e porque ela consentiu com esse sacrifício de Nosso Senhor, né? Então aquilo que foi poupado a Abraão no Antigo Testamento, com Nossa Senhora não foi. E aí aqui esse outro princípio que eu comentei, né? Se Deus fez tudo isso, e de todas as possibilidades que de Deus poderia ter feito para a redenção da humanidade, ele escolheu a mais perfeita, e Deus não muda, e nós queremos imitar Deus, nós devemos nos submeter a Nossa Senhora. Porque Nosso Senhor ficou submetido a Nossa Senhora por toda a sua vida, né? Até o último suspiro, ele esteve unido a ela. Aqui, aquela passagem que eu comentei um pouquinho antes, né? E também tem esse trecho da Epístola de São Paulo aos Efésios, que ele diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos, muito amados, progredi na caridade segundo o exemplo de Cristo. São Paulo, ele dá essa advertência, né? Dá esse conselho, digamos assim, mas Nosso Senhor também diz isso, né? Sede meus imitadores como eu sou de Deus, né? Sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. Então, se Nosso Senhor se submeteu a Nossa Senhora por 30 anos, na verdade mais, né? Por toda a sua vida, e nós queremos agradar a Deus, devemos imitar Nosso Senhor Jesus Cristo. Continuando, um outro ponto importante, né? Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo, ele iniciou os seus milagres por meio de Nossa Senhora. E isso aqui é interessante, né? Porque mostra a dignidade que Nossa Senhora tem diante de Deus. Novamente, né? Existem alguns protestantes que dizem: Nossa Senhora Maria foi importante naquele momento do nascimento e depois, né? Deus não quis mais se importar com ela como se ela fosse uma coisa descartável, né? Mas não, né? Ela está presente diante da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo até o fim, né? Até a eternidade. O fato de ela interferir, né, diretamente aqui no início da vida pública de Nosso Senhor prova isso, né? Mas não, ainda um pouquinho antes, né? Os milagres da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo começam com Nossa Senhora. O primeiro milagre que Nosso Senhor fez, né, antes das bodas de Caná, foi a santificação de São João Batista, né? Então Nossa Senhora, ela vai até Santa Isabel e ela mesma diz a Santa Isabel, né? Ao ouvir a tua saudação, né, o menino no meu ventre saltou, né? E ela diz essa frase muito bonita, né? De onde me vem que a mãe do meu Senhor me venha visitar, né? E a saudação de Nossa Senhora santifica São João Batista no ventre de Santa Isabel, né? Então esse primeiro milagre operado foi operado por meio de Nossa Senhora, né? Foi Nossa Senhora que foi lá e saudou Santa Isabel e santificou São João Batista ainda no ventre da sua mãe, né? Foi o primeiro milagre da graça operado por Nosso Senhor Jesus Cristo ainda antes de nascer. E depois, né, o exemplo clássico nas bodas de Caná,
essa passagem toda é muito bonita, né? Os padres da igreja, quando comentam, eles trazem vários detalhes, assim, que às vezes a gente não pensa, né? A gente não considera, a gente não medita. Mas tem muitos pontos que a gente poderia aqui comentar sobre essa passagem, mas a gente para pensar, né? Uma coisa que eu gosto de pensar, os noivos estavam aflitos com a falta de vinho no casamento, o vinho é uma coisa boa, né? Outro ponto que os protestantes estão errados, né? As bebidas são boas, claro que o abuso delas é uma falta, a gente não pode abusar, né? Mas as bebidas em si são boas, né? O primeiro milagre de nosso Senhor Jesus Cristo foi a multiplicação ali dos vinhos, né? Do vinho. Então, os noivos estavam aflitos pela ausência de vinho, né? Tinha acabado, e eles não sabiam o que fazer. E uma coisa que eu gosto de pensar é que em nenhum momento eles foram pedir para Nossa Senhora. Eles nem faziam ideia da dignidade de Nossa Senhora, né? Outra coisa que a gente pode pensar é que afortunados eram esses noivos, né? Que tinham Nosso Senhor, Nossa Senhora e os apóstolos no seu casamento. Né? No meu casamento só tinha o pessoal... Tô brincando. Tinha um pessoal que se pudesse desconvidar, a gente desconvidava. Depois aqui, cortar essa parte. Tô brincando. Mas enfim. Então, né, esses noivos aí foram muito afortunados de ter Nosso Senhor, Nossa Senhora e os apóstolos no seu casamento. Mas esse ponto que eu gosto de pensar é que em nenhum momento eles foram pedir algo a Nossa Senhora, né? Nossa Senhora viu a aflição deles e ela agiu por conta própria, né? E ela vendo a necessidade da situação, ela vai até Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, às vezes, a gente recebe uma graça e não sabe nem de onde veio, né? Uma graça que a gente precisava tanto, né? Se a gente tem devoção a Nossa Senhora, ela vai nos auxiliar sempre. Então, ela vendo a necessidade dos noivos, vai até eles e vai até Nosso Senhor Jesus Cristo, né? E ela faz uma coisa sutil como é a própria das mulheres, né? Ela diz, eles não têm vinho. E aí Nosso Senhor já entende, né? O que nós temos, então, em parte com isso. E ela não fala mais nada, né? Ela só vai até os servos lá, os empregados, e diz, fazei tudo o que eles vos disser. E essa frase de Nossa Senhora também é muito perfeita, né? Ela se aplica não só para aquela situação, mas ela aplica também para a nossa vida. Fazei tudo o que ele vos disser. Se nós lemos o Evangelho, nós temos ali tudo que Nosso Senhor disse, né? Eu li um livro recentemente para os meus filhos em casa, né? Muito bonito, uma história que foi escrita pelo Tolstói, que é a história do Martim, né? E é muito bonita essa história, porque ele estava justamente pensando nisso, né? No início da história ele pensa, né, que ele queria entender melhor quem era nosso Senhor Jesus Cristo, entender melhor o que ele espera de nós. E ele começa a ler o Evangelho, né? E ali está tudo que nosso Senhor espera de nós, que ele pede de nós. E Nossa Senhora fala isso para a gente, fazei tudo o que ele vos disser. Nós precisamos também estar atentos a ouvir o que Deus nos fala, né? Como que a gente vai ouvir o que Deus nos fala? Deus vai ouvir, vai falar no nosso ouvido, como diziam os protestantes, né? Não, Deus me disse tal coisa, né? Uma coisa absurda, né? Mas Deus fala conosco por meio da oração, por meio da meditação, por meio das leituras espirituais, por meio dos sermões dos padres nas missas, por meio de um bom conselho, né? É dessa forma que Deus fala conosco. Então, esse milagre que acontece, né, nas bodas de Caná mostra muito claramente que Nossa Senhora tem uma ação direta na obra da redenção. Ela tem uma ação direta na atuação de Nosso Senhor Jesus Cristo. E ela atua de uma forma sutil, né? Os noivos não pediram, ela viu a necessidade, foi até Nosso Senhor Jesus Cristo. Fica claro que não é ela, a graça não vem dela, né? Mas como eu disse no início da aula, ela tem essa dignidade porque ela recebeu essa dignidade de Deus. Então, os primeiros milagres eles vão ser operados por meio de Nossa Senhora. Aí tem essa frase aqui, eu acho que é de São Luís que ele comenta, né? Por meio de Maria, o Espírito Santo reduz a ato a sua fecundidade que possui, gerando sua obra-prima, um Deus homem. Isso aqui já entra um pouco em teologia tratando da Trindade, né? Porque o amor de Deus Pai, né? Deus Pai, ele gera a segunda pessoa da Santíssima Trindade na eternidade, né? Eu comentei isso numa aula recente, né, sobre
o conhecimento de si, Deus tem um conhecimento de si perfeito, esse conhecimento que Deus tem de si é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E aí o amor que Deus tem por si mesmo, né, entre a primeira e a segunda pessoa da Santíssima Trindade, daqui desse amor procede, eu estou tomando cuidado com as palavras, né, que as palavras são muito importantes aqui, senão se a gente erra a palavra, a gente cai numa heresia. Né? Então, do amor de Deus Pai com Deus Filho, procede o Espírito Santo. Então, a gente vê que Deus Pai ele tem uma paternidade que tem um ato, né? Produz entre aspas, né? Mas gera a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e Deus Pai e Deus Filho, deles procede o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele é Deus também, né? Como Deus Pai e Deus Filho. E ele não gera nenhuma outra pessoa. Né? Então, como que essa fecundidade dele vai encontrar um ato? É junto com Nossa Senhora. Por isso que ela é chamada de esposa do Espírito Santo. Né? O Espírito Santo em Nossa Senhora vai pôr em ato a sua fecundidade, que é gerando uma obra-prima, que é o Deus Homem, que é Nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Nosso Senhor Jesus Cristo ele se encarna por meio de Nossa Senhora e do Espírito Santo. Tudo bem, então, nesse primeiro princípio, né? Deus quis servir-se de Nossa Senhora como intermediadora na redenção da humanidade. E aí a gente avança para o segundo princípio, que Deus quis servir-se de Nossa Senhora na santificação das almas. Esse texto aqui também está no tratado, né? São Luís comenta: Deus Pai juntou todas as graças e chamou-lhes Mar, e juntou todas as graças e chamou-lhes Maria. Né? Daqui, já comentei, né? O termo graça plena mostra que Nossa Senhora estava plena da graça de Deus. Então ela é essa criatura que tem todas as graças, né? Que tem ali que foi agradável aos olhos de Deus. Aqui comenta o Catecismo Romano, né? Mas não há nenhum que nos mostre mais ao vivo os extremos de seu amor e a sua admirável afeição para conosco do que o inefável mistério da paixão de Jesus Cristo. Dela prorrompeu a fonte inesgotável que purifica as nódoas do pecado, sob a ação da bondade divina. É nessa fonte que desejamos lavar-nos e justificar-nos. Por que eu coloquei esse trecho aqui do Catecismo Romano? Porque da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, ela é como se fosse uma fonte de onde saem todas as graças. Né? Então, a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, ela gerou todos os sacramentos, né? Gerou todas as graças que nós recebemos hoje em dia por meio da igreja. Né? Só que a gente sabe que tem uma redenção objetiva e uma redenção subjetiva. A redenção objetiva é que Nosso Senhor Jesus Cristo, a redenção que ele fez na cruz, ela é objetiva para toda a humanidade. Todo mundo pode se salvar por meio da redenção que Nosso Senhor fez. Só que é preciso que nós tenhamos que ir a essa fonte. Né? É necessário que nós vamos a essa fonte. Então, é isso aqui que a igreja chama de redenção subjetiva. Né? Se nós não tomarmos parte nessa redenção, a gente pode se condenar. Então nós precisamos ir até essa fonte de graças. Às vezes a gente não consegue pelos nossos pecados, pelos nossos defeitos, pelas nossas iniquidades, enfim. Nossa Senhora, ela vai ser um aqueduto. Ela vai ser um meio pelo qual as graças dessa fonte vêm até nós. Então, se nós temos dificuldade de chegar até a fonte diretamente, que é Nosso Senhor Jesus Cristo, Deus nos deu um aqueduto, Deus nos deu um meio pelo qual as graças dessa fonte vêm até nós. E aí, quem mais brilhantemente falou sobre isso foi São Bernardo. Né? São Bernardo ele tem um sermão que ele chama o Sermão do Aqueduto. E ele explica como Nossa Senhora é esse aqueduto perfeito que traz as graças dessa fonte, que é Nosso Senhor Jesus Cristo, até nós. São Luís ele vai dizer, né? Maria é tesoureira dos tesouros de Deus. É o aqueduto por meio do qual recebemos a graça. Quando São Luís está comentando isso, ele está simplesmente citando São Bernardo. Né? Antes de a gente avançar, né, eu vou trazer aqui um trecho do Sermão de São Bernardo que ele comenta isso, mas só para ficar mais clara essa ideia do aqueduto, né? Antigamente as cidades todas elas ficavam sempre ao redor de um rio, porque a água é um meio crucial para a existência, para a sobrevivência da humanidade.
Então, as grandes cidades, se a gente for pensar, elas sempre estão próximas de um rio, né? Por exemplo, Manaus, claro, aqui a gente está numa região muito estratégica, né? Em que dois grandes rios se unem. Mas se a gente for pensar as grandes cidades no mundo inteiro, né? Se a gente for pensar lá na Europa, Paris está próxima de um grande rio, Colônia, aquelas cidades todas ao redor do rio Reno, Lisboa, Porto, o próprio Cairo lá no Egito, né? Então todas essas grandes cidades vão estar juntas de um grande rio. Só que essas cidades também ficavam muito expostas a ataques de invasores. Então, invasores poderiam invadir a cidade por meio do rio, né, e destruir a cidade. Então, chegou um momento em que era necessário que as cidades fossem afastadas dos rios, para que elas não ficassem vulneráveis. Só que era necessário que essas cidades tivessem acesso à água do rio. Então, quem vai inventar um grande método para levar a água do rio para as cidades mais afastadas dos rios foram os romanos, né? Os romanos inventaram sistemas de aquedutos, em que eles levavam a água de um ponto mais elevado para um ponto mais inferior, né? Então, eles construíam grandes meios, né? Grandes vigas, como se fossem uns viadutos, né? Se a gente vê assim a construção, eles parecem uns grandes viadutos. Tem no Rio de Janeiro, também aqui no Brasil, né, uns grandes aquedutos antigos da época do Império, que eles levavam a água do rio para as cidades. E é essa a figura que São Bernardo usa, né? Essa figura do aqueduto, que leva a graça de Deus, né, a água do rio, para um ponto mais afastado, né, para as cidades. Então aqui comenta, esse aqui é o texto do Sermão de São Bernardo sobre essa figura, né? Ele diz o seguinte: quando aparecer Cristo, que é a vossa vida, então também vós aparecereis com ele na glória. De fato, Cristo aniquilou-se a si mesmo para se fazer para nós justiça, santificação e redenção. Esta fonte chegou até nós, suas águas deram a vida eterna àqueles que dela aproximaram-se. Esta fonte, porém, chegou-nos através do aqueduto, que em abundância prorrompeu graças de sua plenitude, em uns mais, em outros menos. Este aqueduto não deu a plenitude totalmente, mas deu da plenitude a todos. Se não me engano, já compreendes de que aqueduto pretendo falar. O aqueduto que, recebendo do coração do Pai a plenitude da própria fonte, nos deu essa mesma fonte, se não assim como ela é, ao menos na medida em que nós a podíamos receber. Muito bonito isso, né? Afinal, sabeis a quem foi dito: Ave gratia plena. Portanto, podemos nos maravilhar se o aqueduto é tão grande e tão cheio que o seu cume toca aos céus, como a escada que o patriarca Jacó viu em sonho. E até mais, se ultrapassa os céus e chega à fonte luminosíssima das águas que estão por cima do firmamento. Também Salomão se admirava e, quase sem esperar que tal criatura pudesse existir, dizia: quem achará uma mulher forte? Na verdade, precisamente porque ao gênero humano faltava o aqueduto tão desejado, do qual estamos falando, é que por tantos séculos lhe faltaram os rios de graça. Tem muitas verdades aqui nesse sermão de São Bernardo, mas esse arremate que ele dá no final é muito bonito, né? Se faltou a graça à humanidade por tanto tempo, é porque faltou o aqueduto. Se a graça não veio à humanidade antes, é porque faltava Nossa Senhora. Quando existiu Nossa Senhora, ela existiu no tempo, a partir daquele momento a humanidade podia receber a graça. E é por isso que Nossa Senhora, a escada santa, né, que tem no Antigo Testamento, que era uma escada que o patriarca Jacó ele teve um sonho, né, e viu uma escada que tocava do chão, da terra até os céus, e os anjos desciam e subiam dessa escada, né? Essa escada, ela é Nossa Senhora, é um símbolo de Nossa Senhora, né? Porque ela toca a terra como criatura e ela toca aos céus pela graça, né? Ela fez com que a graça de Deus viesse até a humanidade. Então, Nossa Senhora, ela não é, novamente, né, uma simples criatura, mas ela foi esse aqueduto por meio do qual a graça veio até nós. E Deus quis que esse aqueduto aqui existisse, e mais do que isso, Ele colocou esse aqueduto como necessário para nós. Percebam como a gente está voltando agora para o princípio da aula, né? É necessário ter devoção à Nossa Senhora? Existe necessidade de uma devoção à Nossa Senhora para a nossa salvação?
Vai ficando cada vez mais claro, né? Quando a gente vai estudando as Escrituras, os textos dos santos, a verdadeira interpretação das Escrituras, a gente percebe que Deus colocou ali esses elementos para a gente encontrar. Continuando aí no segundo princípio, né, de que Deus quis servir-se de Nossa Senhora para a santificação das almas. Então esse ponto eu já comentei, né? Nossa Senhora, ela é a esposa fidelíssima de Deus Espírito Santo. E é interessante, né? Eu comentei um pouquinho antes que Nossa Senhora, ela reduz a ato a fecundidade do Espírito Santo, né? De Deus Espírito Santo, sendo Deus, sendo fecundo, a união de Nossa Senhora com o Espírito Santo deu à humanidade Nosso Senhor Jesus Cristo encarnado, né? E os padres da igreja vão dar esse título para Nossa Senhora, né? De esposa fidelíssima do Espírito Santo. Ora, se ela é esposa do Espírito Santo, a gente sabe que no matrimônio os noivos eles se unem perfeitamente, né? E o que é de um é de outro. Esse mesmo princípio a gente pode aplicar para Nossa Senhora, né? Todos os bens que são da Santíssima Trindade, né, do Espírito Santo, são de Nossa Senhora também, por esse matrimônio espiritual que ela tem com o Espírito Santo. Né? Hoje em dia a gente tem uma coisa completamente absurda na sociedade, né, que são os matrimônios civis e os matrimônios com separação, né, com separação de bens e separação e vários outros tipos de separações que existem. Isso é uma coisa absurda se uma pessoa pretende se unir com a outra e permanece e mantém uma coisa separada, né? O matrimônio é uma união perfeita, assim como é uma união, um símbolo, né, da união de Nosso Senhor Jesus Cristo com a igreja. Então, por ser esposa do Espírito Santo, por esse matrimônio espiritual que Nossa Senhora tem com o Espírito Santo, ela também tem esses bens que são do Espírito Santo, né? Porque no matrimônio os cônjuges compartilham dos bens, né? Há aqui essa analogia do matrimônio espiritual com Nossa Senhora e o Espírito Santo. E São Luís ele avança, né? Ele vai além. Não existe nenhum bem ou graça que é concedido aos homens sem que seja por meio de Nossa Senhora. Já existe um princípio claro aqui, né? Qual é a maior graça que a gente poderia receber de Deus? É o próprio Deus. E esse maior bem que ele deu a nós, ele nos deu por meio de Nossa Senhora. Aqui já responde essa pergunta, né? Se o maior dos bens Deus nos deu por meio de Nossa Senhora, então qualquer outro bem abaixo desse, ele vai nos dar também por meio dela. É assim que Deus elevou aquela que em toda a sua vida humilhou-se e escondeu-se. E nas Escrituras a gente vê falar de Nossa Senhora, né? Mas pouco, que o Espírito Santo quis preservar Nossa Senhora, né? Na sua humildade, no seu ocultamento, no seu recolhimento. Tem um outro ponto também, eu não lembro se eu coloquei mais para frente, mas eu vou comentar logo agora, né? Aquela passagem em que Nosso Senhor ele tá ensinando, né? Fazendo milagres, e aí do meio da turba é sempre o Evangelho de Santa Maria no sábado, né? Hoje é Santa Maria do sábado, né? Mas é sempre o Evangelho dessa missa. Que da turba tem uma mulher que diz, né? Bem-aventurado o seio que te trouxe e o peito que te amamentou. E aí Nosso Senhor diz, né? Mais ainda bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a cumprem, né? E a seguem. E aí, novamente, né? Os protestantes, quando ouvem essa passagem, acham que Nosso Senhor está diminuindo Nossa Senhora, mas pelo contrário, né? Essa mulher, essa interpretação do Evangelho, quem dá são os padres da igreja, né? Se a gente for pegar lá a patrística e pegar a Catena Áurea, por exemplo, de Santo Tomás, a gente vai ver os comentários de Santo Agostinho, né, dos primeiros discípulos dos apóstolos que vão dizer que Nosso Senhor ele não está diminuindo. Na verdade, né, esse elogio que a mulher dá à Nossa Senhora é um elogio justo, só que é um elogio muito pequeno. Não é só por isso que ela é bem-aventurada, não é só porque ela deu luz a Nosso Senhor Jesus Cristo, não é só porque ela amamentou Nosso Senhor Jesus Cristo que ela é bem-aventurada, é mais do que isso. E Nosso Senhor diz: bem-aventurados, na verdade, mais ainda, né, aqueles que ouvem a palavra de Deus e a seguem. Quem de todas as criaturas mais seguiu a palavra de Deus e a seguiu do que Nossa Senhora, né? Então ele está dando um elogio maior a ela. Não é que ela, como eu disse, né, é bem-aventurada apenas por isso, mas é por mais. Ela fez muito mais, né? Ela seguiu em tudo Nosso Senhor Jesus Cristo. Ela seguiu em tudo a palavra de Deus.
quando Deus foi pedir o consentimento dela para a encarnação, ela disse, fiat mihi secundum verbum tuum, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ecce ancilla Domini, eis aqui a escrava do Senhor, a serva do Senhor. Ela não tinha mais vontade própria, a vontade dela estava perfeitamente unida à vontade de Deus. Essa passagem é complicada, né? Porque uma engrandece cada vez mais Nossa Senhora. Ainda mais. Equivocadamente. Exatamente. Por quê, né? Se a gente olha o evangelho por uma superficialidade, a gente não vai entender, né? E um grande mal do protestantismo é o livre exame, né? Porque cada um interpreta uma coisa e funda a sua seita. Então, como eu disse, né, no evangelho Nossa Senhora aparece, né, mas de forma ainda oculta, né? Porque o Espírito Santo quis manter esse recolhimento, né, essa humildade de Nossa Senhora. E aí isso aqui também tem uma passagem que se aplica a ela, né? Quando fores convidado às bodas, no Evangelho de São Lucas, não te sentes no primeiro lugar, pois pode ser que seja convidada a outra pessoa de mais consideração do que tu, e vindo o que te convidou, te diga, cede o lugar a este. Terias então a confusão de dever ocupar o último lugar. Então Nossa Senhora em nenhum momento ela se exalta, né? Pelo contrário, ela se rebaixa, porque ela tinha perfeitamente a virtude da humildade. Então ela se ocultou, ela se preservou e Deus a elevou acima de todas as criaturas. Continuando no segundo princípio, existe um princípio aqui em teologia que diz, né, que a graça ela não muda a natureza, ela não tolhe a natureza, ela vai aperfeiçoar a nossa natureza. E a glória no céu, ela vai aperfeiçoar a graça. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele encarnou-se, tomou a forma humana, fez a redenção, né? Ele, depois da redenção, depois da sua morte na cruz, ele já veio na sua forma gloriosa, né? Subiu aos céus de forma gloriosa. Só que o fato de nosso Senhor Jesus Cristo ter subido aos céus não muda a natureza dele, de ser Deus, né? E de ter sido filho de Nossa Senhora. Então, nosso Senhor Jesus Cristo nasceu, tomou a forma humana, e isso permanece para sempre. Ele vai continuar para sempre sendo filho de Nossa Senhora. Ele não deixa de ser o filho dela só porque já está agora no céu. E Nossa Senhora também, né? Então, esse aqui é um princípio que vai contra novamente os protestantes, né? Que querem dizer que Nossa Senhora foi usada por uma situação e depois, né, descartada. Não faz o menor sentido. Né? Nossa Senhora ela continua sendo mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo por toda a eternidade. Continua aqui São Luís, né? Nossa Senhora está toda transformada em Deus, pela graça e pela glória, que o seu querer é o mesmo de Deus. Daí dizem os santos padres que Deus sujeitou-se a Maria Santíssima. Isso aqui é muito bonito, né? Se a gente for parar para pensar, quando o anjo pede o consentimento de Nossa Senhora, Deus está se colocando abaixo da vontade dela, né? Se a gente fosse pensar assim numa coisa absurda, né? Se Nossa Senhora não tivesse respondido afirmativamente para a encarnação, ela não teria acontecido, né? Claro que isso aqui é um absurdo, mas Deus colocou-se abaixo do consentimento dela. Né? Ele escolheu isso, ele quis isso, né? Porque a vontade dela já estava totalmente unida à vontade de Deus. Então o que Deus queria é o mesmo que ela queria também. Essa é uma graça também que é importante pedir de Nossa Senhora, né? De ter uma vontade menos nossa, mas mais unida a de Deus. Eu coloquei aqui essa passagem, eu acho que eu não vou entrar em tanto detalhe, senão a gente já vai avançar muito, já tem uma hora de aula, né? Mas eu coloquei aqui uma imagem, né, de Moisés no Antigo Testamento, que Moisés ele conteve a cólera de Deus contra os israelitas. Né? Os israelitas tinham caído em pecado de idolatria e Deus queria exterminar os israelitas. Né? E aí Moisés ele dá um argumento, né, digamos assim, interessante. Né? Quando Deus diz que vai exterminar os israelitas, e aí Moisés diz para Deus, mas se o Senhor fizer isso, o que dirão os teus inimigos? Né? Aquele povo que escolhestes, tu destruístes. E aí meio que ele como que faz Deus mudar de ideia? Claro que Deus não muda, como a gente já viu, né? Mas Deus fez isso para ficar claro para a gente, né? Um princípio importante aqui, digamos assim, né?
da grandeza de Deus e da submissão do povo a Deus. Mas aqui, essa passagem de Moisés no Antigo Testamento, ela vai ser uma figura, uma imagem dessa passagem de Nossa Senhora no Novo Testamento, né? A humanidade estava condenada à perdição eterna, mas Nossa Senhora muda isso, né? Nossa Senhora como que muda a vontade de Deus, né, entre aspas. Claro que, né, ela basicamente faz a vontade de Deus, mas ela muda o destino da humanidade, né? Aquela humanidade que estava condenada à perdição, agora ela faz com que Deus dê a graça novamente à humanidade. Certo? Vou avançar aqui, não vou entrar tanto em detalhes, para a gente concluindo aqui já os princípios. Então São Luís ele avança, ele diz, né, Deus quer gerar filhos na graça por meio de Maria. Então a gente já viu, né, que ele quis vir até nós por meio de Nossa Senhora, que ele colocou Nossa Senhora como esse aqueduto em que as graças vêm até nós. Então ele quer que nós cheguemos a ele por meio de Nossa Senhora. Então, se Nosso Senhor Jesus Cristo ele nasceu no mundo por meio de Nossa Senhora, Deus quer que nós nasçamos para a graça por meio de Nossa Senhora. Vai continuar aqui o santo, né? Todos os verdadeiros filhos de Deus e predestinados têm a Deus por pai e a Maria por mãe. E quem não tem Maria por mãe, jamais terá Deus por pai. São Luís disse isso aqui, né, muito tempo atrás, né, mais de 300 anos atrás, e continua sendo uma verdade muito clara, né? Antes dele, outros já tinham dito isso também. Né? Por essa razão, os heréticos cismáticos blasfemam, caluniam, desprezam ou veem com indiferença a Virgem Santíssima. Né? A gente não precisa nem ir tão longe assim naqueles que blasfemam, mas só aqueles que tratam Nossa Senhora com indiferença já estão rebaixando Nossa Senhora, porque Deus não fez isso com ela, né? Deus elevou Nossa Senhora até o mais elevado grau de santidade e dignidade. E aí São Luís continuou: o desprezo de Maria é sinal infalível de distinção dos hereges. Então aqueles que têm devoção a Nossa Senhora têm um sinal de predestinação, um sinal de salvação. São Luís diz isso diversas vezes no tratado, né? A verdadeira devoção a Nossa Senhora é um sinal de salvação, é um sinal de que a pessoa está se encaminhando para um caminho de salvação. O contrário também. A pessoa que despreza Nossa Senhora, ela tem um sinal ali já de condenação, um sinal de distinção dos hereges, aqueles que estão fora da graça. Isso aqui por um princípio muito claro, né? Nossa Senhora, por que razão ela é nossa mãe na graça, né? Por que nós não podemos ter Deus por pai se nós não temos Nossa Senhora por mãe? Por que isso? Porque Nossa Senhora, ela deu à luz a Nosso Senhor Jesus Cristo, ela é mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? E a gente sabe que Nosso Senhor Jesus Cristo ele é a cabeça da igreja, e a igreja somos todos nós, né? A igreja é o corpo místico de Cristo, é o corpo do qual Nosso Senhor Jesus Cristo é a cabeça. Nossa Senhora deu à luz a Nosso Senhor Jesus Cristo, que é a cabeça da igreja. Seria uma monstruosidade, seria um absurdo Nossa Senhora dar à luz apenas a cabeça e não ao corpo, que é a igreja. Então, todos aqueles que estão dentro da igreja também nasceram na graça por meio de Nossa Senhora. Se nós não temos Nossa Senhora por mãe, nós estamos fora da igreja. Portanto, estamos fora da salvação. Percebam que é um princípio muito básico, né? Muito simples. Então, se nós não temos Nossa Senhora por mãe, é um sinal claro de condenação, né? Então, como eu disse, né? A gente não precisa nem ir tão longe e pensar naqueles que blasfemam contra Nossa Senhora. Mas o simples fato de tomar Nossa Senhora como indiferente, como uma pessoa qualquer, ou como uma mulher que foi importante, já não é o mesmo caso, né? Já é o caso das pessoas que estão fora da graça, né? Fora da igreja. E não podem ter Deus Pai por pai. Muito bem, vistos os dois primeiros princípios, a gente pode já tomar aqui as consequências, né? Então a gente viu ali que Deus quis ter Nossa Senhora como intermediadora e quis serviço de Nossa Senhora para a salvação e santificação das almas. A primeira consequência, Maria é rainha dos corações. Como, né? A gente tem esse trecho aqui da epístola da encíclica do Papa Pio XII. Ele vai dizer: a bem-aventurada Virgem não possui apenas o maior grau, depois de Cristo, da excelência e da perfeição, mas, de certo modo, participa também na ação pela qual se diz com razão
que o seu Filho, nosso Redentor, reina nos espíritos e nas vontades dos homens. Né? Então, como Nossa Senhora ela atingiu a esse maior grau, né, de perfeição e de graça diante de Deus, é por isso que também se diz que ela age junto com Nosso Senhor Jesus Cristo. De certo modo, ela age junto com Nosso Senhor. E se Nosso Senhor Jesus Cristo ele está no nosso coração por meio da graça, né, São Paulo diz isso, né, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo enquanto nós estamos em estado de graça. Então, se Deus age em nós, está na nossa alma por meio da graça, Nossa Senhora age também junto com Deus na graça. É por isso que a gente pode dizer que ela é rainha dos corações, porque ela age junto com Nosso Senhor Jesus Cristo, por essa união perfeita que ela tem com Ele, né? Por esse grau elevadíssimo ao qual ela foi elevada, ela atua junto com Nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo estando na nossa alma por ação da graça, ela está junto. É por isso que ela é rainha dos corações. É por isso que nós dizemos também que se diz, né, o reino de Deus está dentro de nós, né? Não no sentido gnóstico, mas no sentido da graça. O reino de Deus está em nós, no nosso interior, por meio da graça santificante, se nós estamos em estado de graça. Continuando a primeira consequência, Maria é necessária aos homens para chegarem ao seu fim último. Né? Então a gente já viu os princípios, né? Deus não precisa de intermediários, mas ele quis ter intermediários. Ele já é a fonte de todas as graças, mas ele quis que nós tivéssemos um caminho seguro, um caminho perfeito para chegar a essa fonte. Deus escolheu esses meios, não fomos nós, né? Foi a igreja que inventou. Então, se nós queremos nos salvar, né? Nós queremos nos santificar, nós devemos chegar a Deus pelo meio, usando o meio pelo qual Ele quis que nós chegássemos até Ele. É por isso que nós podemos dizer, sem sombra de dúvidas, que Nossa Senhora é necessária para a nossa salvação. Ela é necessária. Não é que ela é importante, não é que ela ajuda, ela é necessária. Por quê? Porque Deus quis que ela fosse necessária para a nossa salvação. Vai dizer aqui, continuando então São Luís, né? A salvação é a coisa mais importante que nós temos na nossa vida. Né? De tudo que nós fazemos, é aquela coisa pela qual nós devemos mais nos preocupar. Se nós queremos nos salvar, né, nós queremos chegar até Deus da forma mais segura, nós vamos usar esse meio pelo qual Ele quis que nós chegássemos até Ele de forma mais segura. Então, como eu comentei um pouquinho antes, né, se nós não temos essa estima, essa verdadeira importância que Nossa Senhora tem na nossa vida, isso aqui já é um sinal, né, de que nós estamos fora desse corpo da igreja, nós estamos fora dessa barca de salvação. Aí tem esse trecho aqui que São Luís comenta, né, do livro da sabedoria. Quem me encontrar, encontrará a vida e receberá do Senhor a salvação. Mas quem pecar contra mim, causará dano à sua alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Esse trecho aqui é usado eu não lembro qual missa, né, mas uma das missas de Nossa Senhora. A igreja aplica esse trecho das Escrituras para Nossa Senhora. É uma coisa impressionante, né? Quem me encontrar, encontrará a vida e receberá do Senhor a salvação. É exatamente o papel de Nossa Senhora, né? Porque é por meio dela que Nosso Senhor veio até nós. Então, se nós encontramos Nossa Senhora, a gente encontra o aqueduto que vai nos levar para Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim, temos que juntar o campo do céu Cristo, devoção a ela. Assim, você tem a fé, você tem as boas obras, os sacramentos, a oração. Junto a esse caminho, a devoção faz parte do caminho. Faz parte do caminho de salvação. Novamente, porque Deus quis, né? Deus quis que Nossa Senhora fosse necessária. Então é necessário que nós tenhamos devoção a ela. Nossa Senhora ela é honrada na igreja com o culto de hiperdulia, né? Os santos eles têm um culto de dulia, né? Tem os níveis de culto, né? A Deus nós damos o culto de adoração, que é o culto de latria, que é dado apenas a Deus. Os santos têm um culto de dulia, e Nossa Senhora não tem um culto de dulia, de veneração, né? Não é um culto de veneração que nós temos a ela. Aos santos nós damos essa veneração, mas a ela é mais do que isso. A gente não pode ter Nossa Senhora como se fosse um santo de devoção qualquer. Eu tenho uma devoção a Nossa Senhora, assim como eu tenho uma devoção
a São José, a Santo Afonso. Não é o mesmo nível, né? É um nível além, é um nível acima dos santos. Porque, novamente, Deus quis que nós fôssemos até ela, né? Ela é o caminho de salvação, o caminho para nosso Senhor Jesus Cristo. Novamente, né? Não é que Nossa Senhora ela é o fim último, né? Não é que ela é a divindade, mas chegando até ela, a gente não se perde, né? Eu acho que eu coloquei mais para frente o texto do Sermão de São Bernardo que ele comenta isso, né? Que encontrando-a, nós não nos perderemos. E é por isso, né, também que a gente pode dizer isso aqui também de Nossa Senhora. Quem pecar contra mim causará dano à sua alma. Todos os que me odeiam, odeiam a morte. Então, quem tem isso com Nossa Senhora, né? Aliás, né? Todos que me odeiam amam a morte, né? Então, todos aqueles que têm que não têm uma devoção a Nossa Senhora, e mais do que isso, né? Chegam até a blasfemar contra ela, esses amam a morte. E tem um título que se dá a Nossa Senhora, né? De Iano Acelli, né? A porta do céu. Então, Nossa Senhora é o meio pelo qual nós chegamos até o céu. Antes de Nossa Senhora, o céu estava fechado para a humanidade. A gente não tinha como chegar até o céu. Então, foi por meio dela que Nosso Senhor Jesus Cristo veio até o mundo, novamente, né? E nos permitiu chegar até o céu. Então, ela foi essa porta de entrada para os céus. Diz aqui São Boaventura, ninguém pode entrar no céu sem passar pela porta, que é Nossa Senhora. Novamente, Nossa Senhora é necessária para a nossa salvação, né? Ela não é um caminho alternativo que pode nos ajudar. Ela é o caminho que nos leva à salvação. Novamente aqui, né? Nossa Senhora, ela vai conceder a nós as graças, como eu já comentei, né? Mesmo a quem nos suplica, no caso das bodas de Caná, Nossa Senhora deu as graças àqueles noivos, mesmo sem eles pedirem. E se Nossa Senhora fez isso com uma graça tão pequena, né, que era um vinho, né, faltar um vinho não seria uma coisa tão ruim para eles, né? Seria uma coisa negativa, um escândalo talvez, faltar vinho no casamento. Mas Nossa Senhora concedeu essa graça para eles. Então, se ela concedeu essa graça, que era uma coisa tão pequena, muito mais ainda ela pode fazer por nós para alcançarmos a graça mais importante que nós precisamos, que é a nossa salvação. Professor, no caso, essa seria a segunda consequência, certo? Isso, ainda estamos na primeira consequência. Da primeira ou da segunda? Do quê? A primeira consequência não seria a que ela é errada de coração? Isso. Ele vai desenvolvendo, né, a primeira consequência. Muito bem. Isso aqui eu já comentei, né? Tornar-se estranho ou indiferente a Nossa Senhora é o mesmo que fazê-lo a Cristo, né? Que dispensou esse grande meio eficaz para a nossa salvação. A primeira é só para deixar claro, né? A primeira consequência, eu coloquei que Nossa Senhora é a rainha dos corações, né? Que São Luís comenta isso no tratado, mas a consequência é essa, né? Que a principal, que Nossa Senhora é necessária para a salvação dos homens, né? Para que nós cheguemos ao nosso fim último, que é a nossa salvação. Aqui já está caminhando para o final da aula, tá? Só para tranquilizá-los. Então a gente já viu, né, que a devoção à Nossa Senhora é necessária para a nossa salvação. A salvação é o nosso maior negócio. A falta de estima a Nossa Senhora, a falta de devoção a ela é sinal de reprovação. Aí tem alguns textos aqui de alguns santos, né, e de papas. Esse texto de São João Damasceno, ser teu devoto à Virgem Santa é uma arma de salvação que Deus dá aos que quer salvar. Já comentei também sobre a escada santa, né, não vou me aprofundar novamente, mas eu comentei, né, essa escada santa do Antigo Testamento. Nossa Senhora é essa escada santa, né, pelo meio do qual a graça veio até nós. E aí aqui Pio XII, num discurso em 33, diz, né, Maria está com Deus quando ele produz santos, no sentido que ela os suscita, os forma e os coroa. Assim como ela é nossa mãe na graça, né, os santos, quando eles nascem por meio de Nossa Senhora. E então Nossa Senhora ela tem esse papel importantíssimo, né, em todos os tempos, né, mas especialmente na nossa época. Ela tem um papel muito importante na nossa salvação, né, e na salvação da humanidade. Se a salvação chegou até o mundo e começou por meio de Nossa Senhora, ela vai se concretizar também no fim dos tempos por meio dela.
E essa frase aqui é o que começa o tratado, né? Eu lembro que quando eu peguei o tratado para ler a primeira vez, eu assim, já fiquei chocado, né? A primeira frase do tratado: foi pela Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo. E é também por ela que ele deve reinar no mundo. Isso aqui, quando eu li, assim, explodiu minha cabeça. Falei, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. A primeira vinda ao mundo de Nosso Senhor Jesus Cristo foi por meio de Nossa Senhora. Essa segunda vinda também vai ser por meio dela. Os padres da igreja vão comentar que segunda vinda é essa de Nosso Senhor, né? Eles vão dizer, alguns vão dizer pelo menos tem duas vindas de Nosso Senhor. A primeira delas vai ser, teve a encarnação, né? A primeira. A segunda, na graça, quando a gente recebe a Eucaristia, quando a gente é batizado, a gente recebe Nosso Senhor Jesus Cristo na nossa alma. E essa graça nos veio até nós por meio de Nossa Senhora, né? E depois vai ter a terceira vinda de Nosso Senhor, que vai ser no fim dos tempos, né? Então essa vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo até nós também veio por meio dela. Nossa Senhora é essa aurora que anuncia a chegada do sol de justiça, que é Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu já comentei, né, sobre a figura também das montanhas, né? Um caminho puro e imaculado pelo qual devemos encontrar Nosso Senhor Jesus Cristo. E, para resumir, né, o que eu já tinha comentado também um pouco antes, não é que Nossa Senhora é o fim último, mas se a gente chega até Nossa Senhora, a gente chega num caminho perfeito para chegar até Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o fim último da verdadeira devoção a Nossa Senhora. Ele vai ser o objetivo final. Quando a gente propõe, né, quando São Luís propõe esse método de consagração a Nossa Senhora, ele está propondo que a gente se entregue totalmente, plenamente a ela, e se a gente se entregar totalmente a Nossa Senhora, ela vai nos levar perfeitamente até o Nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que esse é o caminho mais seguro de salvação. Por isso que esse é o caminho mais perfeito também. É por isso que São Luís vai dizer que esse método é para todos, né? Que nós devemos conhecer Nossa Senhora, estudá-lo, e uma vez que a gente se consagra a Nossa Senhora e segue esse caminho perfeito que Nosso Senhor estabeleceu, a gente vai chegar perfeitamente ao fim último da consagração a Nossa Senhora, que é Nosso Senhor Jesus Cristo. No fim das contas é isso, né? O fim último da verdadeira devoção a Nossa Senhora é a união com Nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que tem um artigo no site que comenta isso, né? Que existem 3 devoções que elas estão intimamente ligadas: a Eucaristia, a verdadeira devoção a Nossa Senhora e o Sagrado Coração de Jesus, né? O Sagrado Coração de Jesus, que é um símbolo do amor de Deus por nós, e se nós queremos ter devoção ao Sagrado Coração, nós queremos também amar perfeitamente Nosso Senhor Jesus Cristo. E amando perfeitamente Nosso Senhor Jesus Cristo, nós faremos isso por meio de uma união perfeita a Ele. A Eucaristia já é uma imagem de uma união perfeita que nós teremos com Deus na eternidade, né? Quando nós recebemos a Eucaristia, a gente recebe o próprio Deus na nossa alma. É uma união também, né, quase que perfeita. E a verdadeira devoção nos dá esse caminho que nós nos uniremos perfeitamente a Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Essas 3 devoções, elas estão intimamente ligadas. Por isso que São Luís também vai tratar no final do tratado, né, sobre como praticar essa devoção, né, da verdadeira devoção a Nossa Senhora por meio da Eucaristia, né? No final do tratado ele comenta de como comungar com Nossa Senhora. É bem bonito. Eu vou entrar aqui nesse aspecto e aí a gente vai concluir a aula, né? Mas eu vou usar essa figura. São Luís ele usa essa figura do feudalismo, né? Curiosamente, semana passada a gente teve uma aula sobre o feudalismo, uma introdução, né? Mas eu não vou aqui entrar em detalhes, né? Só vou dar o princípio. No feudalismo, existia essa relação de um homem para com um homem, né? No momento em que a Europa passava por grandes invasões e dificuldades, que as pessoas não tinham como se proteger de invasões de outros povos, as pessoas passaram a se unir a um nobre para buscar proteção, né? E unindo-se a esse nobre, né, eles passavam a ter uma proteção desse nobre. Os nobres depois foram tendo uma relação entre os nobres, né? Um nobre menor se colocava como vassalo de um nobre maior, né? Eles tinham uma relação mútua de servidão, né? Um servindo ao outro e um protegendo ao outro. Então essa figura São Luís ele apresenta na consagração a Nossa Senhora, né? Assim como esses homens faziam
esses laços, né, entre homens na Idade Média para se protegerem, ele propõe esse mesmo princípio à Nossa Senhora, né? Eles faziam isso naquela época para se protegerem entre si, né, das coisas do mundo. Já São Luís ele pega esse princípio e eleva, né, a graça. Ele eleva esse princípio no ponto de que a gente busca se entregar totalmente a Nossa Senhora para que a gente chegue a esse caminho perfeito, em que a gente não vai se perder, em que a gente não vai ser tomado, né, pelos inimigos da alma, né, a carne, o mundo e os demônios. Então, a gente se entregando perfeitamente a Nossa Senhora, como nessa imagem do feudalismo, né, a gente consegue ter essa proteção de Nossa Senhora e esse meio mais seguro e eficaz de chegar até Nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem? Eu acho que a gente já avançou bastante, eu não vou entrar tanto nesses detalhes aqui que eu coloquei nos slides. Deixa eu ver se não tem nenhum outro ponto aqui. Mas é isso, né? São Luís, aí para concluir, né, a servidão com a escravidão, no feudalismo existia a servidão, né? Os servos eles estavam ligados a um senhor feudal por meio da terra, eles estavam ligados à terra e estavam ligados a um senhor feudal. Já São Luís ele não propõe uma servidão, né? Não é a servidão a Nossa Senhora, é mais do que isso, é uma total escravidão a ela, né? Porque o escravo ele não tem nada, ele não tem bens, mas ele também não tem vontade. Ele faz apenas o que o seu dono manda. É o mesmo princípio que São Luís apresenta na consagração a Nossa Senhora. É uma entrega total a ela, de tal modo que a gente não confia mais nada em nós mesmos. A gente não confia mais na nossa vontade, nas nossas decisões. A gente entrega tudo a Nossa Senhora. A gente entrega os nossos bens, inclusive a nossa vontade, inclusive os nossos méritos das boas obras que nós fazemos. Puxa, não é? Será que não é uma coisa tão radical? Será que não é uma coisa assim, já além do limite? Não, né? Porque nós podemos perder esses bens. Os bens que nós conquistamos tão arduamente, né? Para a gente conquistar uma virtude, a gente fica anos trabalhando para vencer um defeito. A gente consegue alcançar uma virtude e facilmente a gente perde. Facilmente a gente cai num defeito novamente, né? Se a gente entrega tudo isso à Nossa Senhora, a gente como que se resguarda, se protege. Ela guarda tudo, ela tem todos os nossos bens, ela tem a nós mesmos e ela vai nos ajudar a que a gente não se perca. Alguém tem alguma dúvida? Algum comentário? Ficou claro que Nossa Senhora é necessária para a nossa salvação? Então vamos rezar.